Não tenha dúvida disso, porque é um excelente zagueiro. Escreveram um bom jogador aqui para a Liga de Portugal, muito conhecido, que estava tudo preparado ali para os adeptos do Porto encherem o estádio, o Porto sair vencedor, e que o Leixões mudou essa história. Vieram depois do jogo ontem, já vão treinar hoje para ficar à disposição do jogo contra o Bahia. Fala nação, aqui de Portugal, falando do nosso Mengão. Saudações rubro-negras a vocês, meus amigos aí no Brasil, aqui na Europa, aqui em Portugal e por todo o mundo. Saudações rubro-negras. Olha, nesse vídeo vamos falar tudo de Flamengo Leixões, então chega para cá porque vamos falar do Leixões se preparando para esse jogo contra o Vizela, treinamentos intensos, se preparando para um jogo importantíssimo que vale aí estar entre os 4 primeiros até uma posição melhor no campeonato. Vamos trazer as informações tudo aqui para você. Vamos falar dos jogadores brasileiros que estão aqui no Leixões, falar um pouquinho de cada um porque não dá para falar de todos, são bastante. Vamos falar aqui para vocês desses jogadores, trazer aqui a estatística deles, aonde jogaram, com gols. Vamos falar um pouquinho desses jogadores aqui. Vamos contar histórias curiosas aqui de Portugal, da vitória do Leixões na Taça de Portugal em 61. Vamos trazer alguns fatos curiosos. Vamos falar do nosso Mengão, que tem jogo importantíssimo contra o Bahia. Olha, gente, é jogo importantíssimo. Temos que estar preparado para esse jogo. Vamos trazer as informações do Flamengo. Quem volta, Gabigol volta, Arrascaeta volta. Então temos aí informações, num balaio cheio de informações aqui para vocês. Vamos chegando para o vídeo. Vamos começar aqui agora no canal Flariete Portugal. Meus amigos, vamos começar falando de Leixões, que está aí se preparando para esse jogo contra o Vizela. Um jogo que pode mantê-lo aí entre os 4 primeiros e até mais, chegando aí ao topo da tabela em primeiro lugar, que é isso que nós queremos, para que ele chegue e se mantenha lá e se classifique. Então é um jogo importantíssimo que está sendo preparado, aí o Mister está preparando esse time para esse jogo. Eu trouxe aqui um pouco da campanha do Leixões nesses 4 jogos, em que o Leixões está aí com 8 pontos, lutando aí na briga aí nessa 4ª posição. Ele venceu o Benfica B na estreia por 2-1, um jogo emocionante. Ele empatou com Chaves em 0-0, empatou com Passos de Ferreira. Que jogo foi aquele? 3-3, eu estava lá, um jogo para arrepiar. E contra o Oliveirense venceu de 1-0 na raça, na vontade, e garantiu aí esses 8 pontos que nos coloca aí na 4ª posição do campeonato. E eu trouxe um pouco desse confronto aí do Vizela, que é muito importante para que se mantenha aí no topo. Eles jogaram contra aí 40 jogos, 13 empates e 11 derrotas do Leixões. Leixões leva uma pequena vantagem aí de 4 vitórias, então a gente vê que é um confronto difícil, um confronto entre eles é muita briga, muita vontade aí dentro de campo, e o Leixões leva essa pequena vantagem de 4 vitórias, que é muito importante manter aí, passar para 5 vitórias agora. É um confronto bem difícil, bem parelho aí nos números que nós temos. Eu queria falar um pouquinho também em relação aos jogadores brasileiros que estão aqui no Leixões. Eu queria trazer todos, mas num vídeo só não dá, porque são muitos, meus amigos, são muitos. Então eu queria falar do Rafael Santos, que tem sua possível estreia agora. O Rafael, ele tem 28 anos, é de Guarujá, São Paulo. Ele tem 85 quilos, 1,90 m e começou no nosso Mengão, é cria do Mengão. Ele começou no Mengão em 2014, aí veio aqui para Portugal, jogou no Moreirense, no Santa Clara, no Leixões, agora no Leixões vestindo essa camisa tão importante do Leixões. É um jogador que veio para ajudar muito, somar muito aí no Leixões, que vai ajudar nessa época. Não tenha dúvida disso, porque é um excelente zagueiro, um excelente zagueirão aí, que vai suprir aí as necessidades do Leixões aí, contribuindo com os outros zagueiros que tem no grupo. É um grande jogador que chegou. E tem o Rafael Martins. Rafael Martins, que já passou por tantos times, meus amigos. Ele começou no Brasil, no Grêmio, foi para o ABC, Osasco, Audax. Ele jogou em muitos times mesmo. Aí veio para Portugal, jogou no Vitória, jogou no Moreirense, foi para a China, voltou.
Aí depois ele passou o Casa Pia, Santa Clara e o Leixões. É um jogador de 35 anos, 79 quilos, 1,77 m, que chegou mesmo para ajudar nesse ataque do Leixões. Um grande jogador que vai fazer a diferença aí. Podem escrever, é um bom jogador aqui para a Liga de Portugal, muito conhecido e que tem capacidade para chegar a ser titular desse time. Um grande jogador, uma grande contratação, uma grande aquisição do Leixões. Eu queria contar aqui, bem rápido, uma história aqui do Leixões, quando ganhou a Taça de Portugal, uma história curiosa que eu fiquei sabendo, em que quando o Leixões foi disputar esse jogo da Taça de Portugal de 61 contra o Porto, tudo esquematizado, tudo preparado para que o Porto fosse campeão. Esse jogo seria em Lisboa, esse jogo foi trago para cá, para o Estádio das Antas, um jogo que estava tudo preparado ali para os adeptos do Porto encherem o estádio, o Porto sair vencedor, e que o Leixões mudou essa história. O Leixões fez tudo diferente nesse dia, com gols de Silva e Oliveirinha. O Leixões foi campeão da Liga de Portugal, então ele mudou isso, com gols de Silva e Oliveirinha, foi 2-0 e o Leixões foi campeão. E a curiosidade disso tudo é que um grande jornal aqui de Portugal lançou vários jornais para o dia seguinte, a previsão de vitória do Porto por 2-1, 2-0, tudo vitória do Porto. Esses jornais chegaram à banca, 3-0, 4-0, vitória do Porto, campeão Porto, e o Leixões mudou isso tudo. E esses jornais chegaram às bancas, chegaram a ser vendidos. Olha que curiosidade, o Leixões mudou a história, mudou o que estava programado aí para o Porto ser campeão, e o Leixões venceu e venceu bem por 2-0. São fatos curiosos aqui da história do Leixões em Portugal. Mas vamos mudar de assunto e falar um pouco do nosso Mengão. Vamos falar do nosso Flamengo, que tem um jogo aí importantíssimo contra o Bahia de Rogério Ceni, um jogo complicado, porque a gente venceu na Bahia por 1-0, mas não tem nada garantido, meus amigos, não tem nada garantido, é um jogo difícil. Rogério Ceni tem um time nas mãos, um time bem montado, um time capaz de trazer problemas para o Flamengo no Maracanã. O retrospecto do Rogério contra o Flamengo não é bom, o Rogério não ganha do nosso Mengão. Mas nós temos que tomar cuidado, porque é um jogo decisivo, vale classificação na Copa do Brasil, então temos que tomar cuidado. O Flamengo fretou um voo para trazer o Gerson e para trazer o Fabrício Bruno. Esses jogadores vão treinar já hoje, vieram depois do jogo ontem, já vão treinar hoje para ficar à disposição do jogo contra o Bahia. Então o Flamengo conta com esses jogadores. O Flamengo vai ter o retorno de Gabigol e Arrascaeta. Gabigol deve começar no banco, mas Arrasca deve começar jogando, porque a gente depende do nosso Arrasca, a gente sabe da capacidade desse jogador. Então o Arrasca deve começar jogando, é um jogo importantíssimo que a gente tem que vencer. E o Flamengo precisa dessa vitória para conseguir a classificação. De La Cruz não vai vir para o jogo. De La Cruz não se recuperou da contusão na coxa direita e não vai para esse jogo. Então nós temos que dar o máximo, a gente tem desfalques importantes, mas nós temos time capaz de chegar e vencer o Bahia no Maracanã. Nós temos time capaz de chegar e vencer e nos classificar. Meus amigos, a gente tem que contar com essa classificação aí, botar aí o resultado também debaixo do braço e conseguir a classificação, que é o mais importante, porque nós temos muitas dificuldades para esse jogo, mas eu digo para vocês, nós temos elenco para ser campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, nós temos condição para isso. Então nós temos aí a possível contratação de Martial. Gente, não precisa ter correria, nosso time tem capacidade para chegar e vencer o Bahia, vencer as competições que nós temos. Então, trazer um jogador com histórico de lesões, cheio de problemas, não precisamos disso agora, porque a janela fechou, ficar na ansiedade de trazer alguém, não tem necessidade disso. Nós temos elenco e capacidade para vencer. Nós podemos vencer todas as 3 competições. Basta o Flamengo entrar e lutar pelas vitórias, lutar pelo título, porque tem elenco para isso. Então vamos ter calma, não vamos fazer contratações precipitadas.
um jogador que não joga desde dezembro. Então vamos ter cuidado nas contratações, pensar e seguir com o que nós temos, porque nós temos elenco para ser campeão de todas as competições. É isso que eu acredito e creio que o Flamengo vai ser campeão. Vamos levantar taça esse ano. Eu queria agradecer você que chegou até aqui o final do vídeo, pedir que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo em todas as suas redes sociais, que você acione o sino da notificação para ficar por dentro dos nossos conteúdos, que você acesse as nossas redes sociais, @FlaReactPortugal, Instagram, Facebook, TikTok. Vai lá, acessa lá, porque as informações que não tem aqui, a gente coloca lá. Falamos de Leixões, muitas informações sobre Leixões, informações sobre o nosso Flamengo. Então vai lá, acessa as nossas redes sociais, se inscreve lá e deixa o seu comentário, comente bastante. Fale sobre a parceria Flamengo-Leixões, fala sobre o jogo do Bahia. Deixa aí nos comentários do vídeo o que você acha desse jogo, quanto vai ser, quanto o Flamengo vai fazer no Bahia hoje, 2-0, 3-0. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se o Flamengo classifica aí na Copa do Brasil. Para mim, o Flamengo classifica e é 2-0. Essa é minha opinião e a sua. E até a próxima, nação. Um abraço a todos.